Passaremos agora para o momento da mensagem, da palavra de Deus, né, que continuemos com o coração derramados na presença do Senhor e com os ouvidos atentos à sua palavra. Eu gostaria de convidar o presbítero Marcelo Gomes para estar trazendo a mensagem. Graças a paz, irmãos. Bom dia. Louvamos ao Senhor Deus por mais uma oportunidade de trazer a mensagem da parte de Deus para o seu povo. É sempre um privilégio, uma grande responsabilidade diante do Senhor trazer a mensagem do Senhor para o seu povo. Costumamos dizer que é um privilégio porque estamos diante do povo de Deus e diante da palavra de Deus. Mas também é uma grande responsabilidade. Por isso tememos e trememos diante daquele que é o Senhor deste povo, Senhor meu, Senhor da igreja, e o Senhor que entregou esta palavra, é o Senhor que entregou essa mensagem para mim e que neste momento divido com a igreja. Nós, no dia 28 de janeiro, comemoramos 33 anos de organização da nossa igreja. Embora não estejamos comemorando no dia de hoje, por conta da atual conjuntura, muitos irmãos estão afastados por conta de problemas de saúde, mas somos gratos. A comemoração existe no nosso coração, na nossa gratidão diante de Deus, por tantas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, diante de tantas dificuldades, para uma obra ser mantida, o Senhor manteve esta obra durante 33 anos. Somos muito gratos ao Senhor. E neste momento, queremos trazer uma mensagem alusiva a esse aniversário da nossa igreja. Uma mensagem de louvor ao Senhor, também uma mensagem de entendimento para o povo de Deus, para que possamos entender a importância desta igreja, a importância desta casa de oração nas nossas vidas. E a pergunta que fica logo inicialmente, antes de meditarmos, é: qual a relevância que a igreja tem na tua vida? Qual a importância que você dá verdadeiramente à igreja, à casa do Senhor? Qual a importância que você dá a este momento de culto, a este local que é tirado do uso comum e é utilizado para adoração genuína ao Senhor? Abramos as nossas Bíblias em Hebreus 10, apenas o verso 25. Hebreus 10, no verso 25. Leiamos o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa mensagem que já está no nosso coração. A simples leitura da tua santa palavra, quando é lida, automaticamente ela já surte efeito no coração do teu povo, pois ela contém a mensagem
que tu queres que nós ouçamos e aprendamos. Mas nesse momento nós vamos meditar nesta palavra, nós iremos nos debruçar nessa palavra. Nós queremos entender mais dessa palavra. Nos ilumina através do teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda, nos dá entendimento. Não, Senhor Deus, faz com que o nosso pensamento se desvie para qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa que queira nos tomar atenção nesse momento, tira do nosso pensamento. Que o nosso pensamento verdadeiramente esteja cativo a Ti e a Tua palavra. É isso que nós te rogamos, em o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, um certo frequentador de igreja escreveu para um editor de um jornal cristão uma carta, e ele disse o seguinte nessa carta: que não fazia sentido ele ir aos cultos todos os domingos. E ele disse: olha, eu tenho ido à igreja por cerca de 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido uns 3.000 sermões. Mas, por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria deles. Assim, eu penso que estou perdendo o meu tempo. E os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. E essa carta enviada a este jornal cristão iniciou uma grande controvérsia na seção Cartas ao Editor. Porque essa carta dividiu a opinião dos leitores, porque muitos concordaram com o que disse esse homem aqui, que estava insatisfeito com a igreja. De fato, essa história aqui fictícia traz uma realidade de muitos hoje em dia. O desinteresse de fazer parte de uma igreja genuinamente cristã. Temos percebido ultimamente um crescimento vertiginoso de movimentos chamados na teologia de para-eclesiásticos, mas é muito conhecido no nosso meio como desigrejados. O que são desigrejados? Pessoas que se reúnem fora do âmbito de uma igreja institucional, fora do âmbito da igreja local. Estes são os desigrejados. E esse fenômeno tem crescido sobretudo no Brasil, porque ele apresenta uma alternativa ao panorama das igrejas evangélicas que dizem ter pouca ou nenhuma relevância no contexto social ou na vida das pessoas que desejam uma igreja que atendam totalmente às suas expectativas. O escritor Paul Freston, ele escreveu a revista Ultimato um artigo há alguns anos atrás. E o artigo se chamava Como será a igreja evangélica em 2040? E ele fez as seguintes constatações. Eu vou ler para os irmãos. Ele disse: saiu nos jornais um resultado da pesquisa do IBGE com dados interessantes sobre a realidade da igreja evangélica no Brasil. O dado que mais chamou a atenção é o que diz respeito à categoria evangélica que mais cresce. É o evangélico sem igreja. A maior parte desse grupo não é de evangélico nominal, o que é composto por evangélicos que se dizem crentes, mas que não frequentam nenhuma igreja, que a gente conhece muito bem como crente só no nome. Não é esse tipo de pessoa que ele está falando aqui. Mas é de crentes que, longe de ser crente nominal ou de crente não praticante, é o evangélico
que frequenta várias igrejas e não se define por uma. Ele pode estar em uma igreja durante alguns meses e pode passar para outra facilmente. Assim, ele não chega a se sentir assembleiano, ou batista, ou presbiteriano, ou quadrangular. Existe então um setor crescente de pessoas que se identificam como evangélicas, mas não como pertencentes a uma determinada denominação. Segundo a pesquisa aqui e o artigo do Paul Freston, na revista Ultimato, ele diz que a igreja evangélica em 2040 será composta por muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não são denominacionalmente identificadas com alguma igreja. De fato, alguns têm abandonado a igreja de Cristo, alguns por decepções pessoais, alguns por decepções causadas por expectativas não correspondidas, e essas expectativas não correspondidas muitas vezes são quando procuram um evangelho clientelista. O que é um evangelho clientelista? Aquele evangelho que mais se parece um evangelho de cliente e vendedor. Aquele evangelho mercantilista. O evangelho que é apresentado por telepastores muito conhecidos, que prometem riqueza, fortuna. Então, essas pessoas que procuram essas igrejas, elas veem nesses programas de TV, pessoas que ficam ricas, pessoas que são atendidas nas suas expectativas financeiras. Mude de vida, deixe de sofrer. E ele diz, eu quero também deixar de sofrer. Eu quero alcançar minha independência financeira. E ele vai até lá. E ele não tem a sua independência financeira alcançada. E ele se decepciona. E ele sai daquele local. Mas ele não se decepciona com aquela igreja. Ele se decepciona com todas as igrejas. Ele abandona por completo a ideia de igreja. Ele abandona a ideia de servir a Deus. Porque ele entende que servir a Deus tem que atender às suas expectativas financeiras. Porque ele aprendeu que o evangelho para ele não é uma relação de pai e filho, de servo e senhor. É uma relação de cliente e fornecedor. Para essas pessoas, a sua ligação com a igreja está condicionada ao seu sucesso. E quando esse sucesso não vem, fazer parte de uma igreja perde todo o sentido. Mas por outro lado, meus irmãos, muitos que faziam parte de uma igreja histórica, igreja séria, bem fundamentada na palavra, optam por não terem vínculo qualquer com essas igrejas, ou com nenhuma instituição denominacional. Decidem viver o cristianismo com liberdade, fora das quatro paredes da igreja institucional. Eu quero viver o cristianismo com liberdade, entre aspas. Eu não quero estar nessas quatro paredes. Deixa eu viver o cristianismo livre, dizem eles. E existem alguns argumentos que são utilizados, nós queremos aqui dizer estes argumentos. E dizem alguns desigrejados que Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada ou institucional. Dizem também que a igreja verdadeira não tem templos, não tem culto regular ao domingo, tesouraria, hierarquia, não tem ofício, não tem oferta, não tem dízimo. Não tem confissão de fé, não tem rol de membros, não tem propriedade, não tem escola, não tem seminário. A igreja não tem nada disso. Para os desigrejados,
De acordo com Jesus, onde estiverem 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja. Isso não está errado, mas não no contexto que é colocado. Porque eles acreditam que se estiverem 2 ou 3 reunidos, por exemplo, em um shopping, num domingo à tarde, estudando as lições espirituais da novela A Bíblia, da Record, lá estará Cristo também com eles. Ora, nós não estamos aqui reunidos estudando o que foi que a novela A Bíblia Record falou nessa semana. Ah, ela falou isso aqui, olha, foi muito interessante. Onde é que está isso na Bíblia? Em canto nenhum, mas tem alguma coisa que deve estar. Então ali é a igreja, naquele local lá é a igreja. Se nós estivermos na praia pela manhã, nos juntarmos aqui, 2 ou 3, cantarmos alguns hinos apressadamente, eu te louvarei, ler um versículo ou 2, fazer uma oração, meu Senhor, muito apressadamente, e depois curtir a praia o dia inteiro, se enfadar, se fatigar nas suas atividades, ali também é a igreja. Dizem eles. Nós refutamos essa ideia, não aceitamos essa ideia. Nós entendemos, sim, que temos muitos problemas. A igreja tem muitos problemas. Muitas vezes estamos negligenciando a grande comissão que é dada, que foi entregue pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esquecendo das pessoas e dando prioridade à instituição. Sim, muitas vezes isso acontece. Estamos confortáveis nos nossos banquinhos. Como disse certa vez um colega de seminário, sentados, salvos e satisfeitos nos nossos bancos, esquecendo de pregar a palavra do Senhor. Sim, temos problemas. Mas isso constitui um motivo justo para deixar de congregar? Vamos aos fatos? Em Mateus 16, de 15 a 19, Jesus disse aos seus discípulos que sua igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja foi fundada sobre esta pedra, que é a verdade sobre a pessoa de Jesus, tal como vemos também em 1 Pedro 2, de 4 a 8. A verdade é que, sob este fundamento, que Cristo é o Filho do Deus vivo, é que a igreja do Senhor foi fundada. E nós podemos afirmar aqui, meu irmão, que quem se desviar desta verdade, de que Cristo é o Filho do Deus vivo, quem duvidar da divindade e exclusividade da pessoa de Cristo Jesus, não faz parte da igreja cristã. Este é o ponto. A declaração de Jesus, de que sua igreja se ergue sobre a confissão de Pedro, acerca da sua pessoa, mostra uma ligação estreita, orgânica, indissolúvel, ou seja, não tem como separar Cristo e sua igreja. Em João 15, em João 15, está a ilustração de Cristo como uma figura muito interessante, da videira e os galhos. E lá está escrito: eu sou a videira e vocês são os ramos. Perceba essa figura, videira e os ramos. Se você tirar um ramo da videira, o que acontece com esse ramo? Ele seca e morre. Não há vida no ramo se não houver ligação com a videira.
há uma ligação estreita, indissolúvel, entre Cristo e sua igreja. Meus irmãos, Paulo comparou essa relação inseparável como uma relação entre cabeça e corpo. Alguém aqui já viu uma cabeça sobreviver fora do corpo? Isso é impossível. Não existe cabeça que sobreviva fora do corpo. Cabeça e corpo estão unidas. Se você tira a cabeça fora do corpo, a cabeça e o corpo morrem. E veja a comparação em Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E veja que em Efésios 5, 22 e 23, ele falando da relação entre marido e mulher, ele também usa essa figura de cabeça e corpo. Uma relação inseparável, indissolúvel. Ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. E o corpo é a igreja. Não tem como separar Cristo da sua igreja, como muitos querem fazer. Os desigrejados querem a Cristo, mas não querem a sua igreja. Querem o noivo, mas rejeitam a noiva. Isto é impossível, porque o noivo ama a noiva. O noivo deseja a noiva. O noivo virá buscar a sua noiva. Como posso eu dizer que tenho parte com o noivo se não reconheço sua noiva? Quero fazer uma pergunta muito prática para você, meu irmão e minha irmã. Você é convidado para um casamento. Eu acho que isso seria muito difícil. Convidado para um casamento em que você se relacionar muito bem com o noivo, mas detesta a noiva. Uma coisa eu tenho certeza que aconteceria. A noiva diria: olha, não convida essa pessoa. Nós não temos relação alguma. Não se pode desejar o noivo e rejeitar a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. E fica praticamente impossível nos mantermos sobre a rocha, que é Cristo, sobre a tradição dos apóstolos, que é registrada nas Escrituras, sem termos parte da igreja, sem termos parte com esta igreja, onde somos ensinados, corrigidos, admoestados, advertidos, confirmados, e onde os que se desviam da verdade são rejeitados. Impossível. E meu irmão, minha irmã, se até agora você não se convenceu de que você verdadeiramente deve fazer parte do corpo de Cristo, e que Cristo verdadeiramente veio estabelecer uma igreja que lhe servisse em adoração, obediência e amor. Nós queremos nos deter mais detalhadamente no texto, nesse texto base da nossa meditação, e extrair, à luz do próprio texto, o que ele tem a nos dizer sobre este assunto. O termo usado para descrever reunião dos servos de Cristo, na nossa tradução aqui, é congregar. No original, e eu citarei apenas o original, e você não precisa se deter a este detalhe, mas ele tem uma palavra que vai trazer à sua memória o porquê que essa palavra está aqui. A palavra é psinagogue, que é um termo derivado
para a palavra, ou um termo derivado da palavra sinagogue, que é a palavra sinagoga. E o que isso quer dizer? Imagine, hoje, ao dizer a palavra igreja, vocês sabem exatamente ao que estou me referindo. O que é igreja? A igreja é isso aqui. O local onde nós nos reunimos. O local onde o povo de Deus se reúne. Pois bem, meu irmão, a palavra igreja, nesta época, no original a palavra eclesia, significou abrigo de ovelhas. E só posteriormente, ajuntamento de pessoas. Essa palavra eclesia ou igreja estava ainda em formação. Uma palavra que ainda não denotava completamente ajuntamento de pessoas. E o Senhor utilizou uma palavra que descreveria exatamente ajuntamento de pessoas em um local solenemente em adoração. E não somente ajuntamento de pessoas em qualquer lugar. A palavra epissinagogue, que vem derivada da palavra sinagogue ou sinagoga, ela traz em si a organização litúrgica de adoração de um povo reunido em um local próprio para isto. Não um mero ajuntamento de pessoas em qualquer lugar. E esse prefixo epi, antes da palavra sinagogue, dá a ideia de em cima, para o alto, mais alto, ou seja, o mais alto de todos os ajuntamentos, a adoração perfeita, o ajuntamento perfeito. Estar em adoração na casa do Senhor é o mais alto dos ajuntamentos, é o mais perfeito dos ajuntamentos. Deus não jogou palavras na Bíblia, Ele colocou palavras perfeitas para o nosso entendimento. Isso não nos deixa a menor sombra de dúvida que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, dentro do seu contexto social, tinha em mente uma igreja constituída, organizada, com líderes à frente dela, pois utilizava a estrutura organizacional de uma sinagoga para exortar aos que pela perseguição estavam abandonando as suas congregações. Ele não estava dizendo, não deixem de se ajuntar em qualquer lugar aí para adorar a Deus. Ele estava dizendo, não deixemos de ir à casa do Senhor, como muitos estão fazendo, por medo, por negligência, por falta de vontade. E é interessante ver como as pessoas que querem justificar o fato de quererem viver esse cristianismo de liberdade, dizer a frase, eu não faço parte da igreja, eu sou a igreja. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que isso é impossível. Você não é igreja. Você não é eclesia. Você não é ajuntamento de pessoas. Você é um nesse ajuntamento de pessoas. A palavra igreja não permite com que você diga que você é igreja, você é templo do Espírito Santo. Isso sim. Mas você não é igreja, você faz parte da igreja quando toma parte dela. A igreja é ajuntamento daqueles que foram chamados para servirem ao Senhor. Você, estando na igreja, é membro, é ramo, é filho, é servo em meio a outros servos. Romanos 12, de 4 a 5, deixa isso muito claro. E diz,
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós não somos igreja quando estamos sozinhos. Nós somos igrejas, nós somos a igreja quando estamos juntos em um só corpo, o corpo de Cristo. Em terceiro lugar, nós temos as causas do abandono. E temos algumas causas principais para o abandono da casa do Senhor. E nós temos a espiritualidade personalizada. E o que é isso? A espiritualidade personalizada. Grande parte da espiritualidade de hoje tem que ser personalizada, amoldada ao gosto daquele que pratica. Por isso nós vemos muitas pessoas buscando cultos temáticos. O culto que tem a minha cara. Eu quero um culto mais jovem, eu quero um culto teen, eu quero um culto rock, eu quero um culto pop. E as pessoas querem um culto reggae, um culto heavy metal, um culto thrash metal, um culto do seu jeito. Ao invés de procurarem o jeito de Deus para cultuarem. E esses cultos são voltados apenas para atenderem os gostos dos seus frequentadores e não as suas necessidades espirituais. São cultos feitos para você se sentir bem e não para te chocar. Porque você deve sair daqui chocado. Se sentir bem é quando nós somos admoestados pela palavra de Deus. Porque nós nos sentimos amados. Deus me ama a tal ponto de me instruir, de me dar uma lição tão grande que eu percebo o seu amor. Desse modo, o fato de adotar um estilo de adoração totalmente desligado da igreja institucional é mais uma maneira de atender o seu gosto pessoal, meu irmão. É uma maneira de não querer ter nada que atrapalhe essa minha liberdade, que na verdade é uma falta de compromisso, disfarçada de liberdade. Eu quero uma espiritualidade personalizada. Esse culto aqui é muito frio. Eu não quero esse culto. Eu não quero uma pessoa que passe 40 minutos falando, não. Eu quero que passe 15, eu quero 40 minutos de música. Eu quero me divertir, eu quero sair daqui suado, eu quero sair daqui cheio de alegria. Se sua alegria não está baseada na palavra do Senhor, precisamos rever onde está a nossa alegria. Também temos a rejeição à autoridade. Muitas pessoas não querem fazer parte de uma igreja porque não querem se submeter a nenhuma autoridade. São pessoas difíceis, que não gostam de prestar contas a ninguém. E cada vez mais isso tem ficado evidente na nossa geração. É difícil pensar assim, mas é uma realidade. Não quero prestar conta a um presbítero, a um pastor. Eu quero fazer as minhas coisas, eu não quero ninguém no meu pé. Eu quero falar e não quero ouvir. Eu quero dizer as minhas verdades na sua cara, mas eu não quero ouvir a verdade de Deus. São pessoas que geralmente são muito críticas. Criticam tanto que tem uma hora que não conseguem ficar mais onde estão. Acabam indo embora.
E essa rejeição à autoridade muitas vezes é por parte dos jovens. Meus amados jovens, ouçam. As autoridades são constituídas por Deus para cuidar da tua vida, para zelar por tua vida. Não para te controlar, não para tosar as coisas boas da vida, não. É para te mostrar o que realmente é bom na vida. Porque a maioria dos líderes já passaram por onde você vai passar, onde está passando. E pode te guiar o caminho. E sobretudo, como diz Hebreus 13:17, porque os teus líderes hão de prestar contas da tua vida diante de Deus. Para essas pessoas que não entendem que os líderes são pessoas constituídas por Deus, fica difícil estarem na igreja, se submeterem às autoridades, mas é difícil entenderem também que os líderes prestarão contas diante de Deus por suas vidas. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E muitas vezes é por causa das pessoas. Olha, eu saí da igreja por conta das pessoas. Muitos são os testemunhos daqueles que algum dia fez parte da igreja, ou que não vem para a igreja, porque relata que tem decepção, se decepcionaram com pessoas da igreja. Olha, na igreja me decepcionei com uma pessoa assim, me decepcionei com um pastor, com um presbítero, com um irmão, com um diácono, com uma irmã lá. Eu não quero saber de igreja por conta disso. Eu vejo lá minha irmã, que é da igreja, e eu vejo como ela é. Eu não quero fazer parte da igreja por conta disso. Não quero mais fazer parte da igreja por conta de pessoas. A igreja é composta de pessoas falíveis, que muitas vezes erram, decepcionam e ofendem. Exatamente como qualquer outro lugar. A igreja é composta de pessoas falíveis, como no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua pelada, no teu hall de amigos. A igreja é composta de pessoas falíveis, que erram também. Mas parece que somos mais intolerantes com os nossos irmãos da fé do que com qualquer outra pessoa. Toleramos um erro de um colega de trabalho que nos entrega muitas vezes de maneira injusta, mas não toleramos um irmão em Cristo que nos orienta, e muitas vezes em amor, para que não erremos. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é para me dizer isso? É teu irmão, tua irmã, que quer o teu bem. Meus irmãos, eu acho uma frase muito curiosa, escuto muito essa frase. A igreja é cheia de gente hipócrita e pecadora. E eu sempre penso numa resposta para essa frase. Então venha para cá. Sempre cabe mais um hipócrita e mais um pecador. Por que, meu amigo, minha irmã e meu irmão, aqui é lugar para homens e mulheres imperfeitos, que querem aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Aqui é hospital para almas. Aqui é lugar de perdão e de crescimento. Você sim vai encontrar na igreja ainda hipocrisia e pecado. Porque somos pecadores e estamos inclinados ao pecado. Contudo, você verá aqui quebrantamento. Você vê nos nossos cultos serem precedidos da oração de confissão de pecado, porque este povo reconhece o seu pecado diante de Deus, publicamente e em secreto. A igreja não se arroga
não pecadora. A igreja diz: somos pecadores, contudo remidos no sangue de Cristo. Muitas vezes agimos hipocritamente, sim, quando pecamos. Dizemos servir a um Deus santo, todo-poderoso, e agimos com hipocrisia quando pecamos. Mas estamos diante de Deus que nos salvou de uma vez por todas. A nossa salvação em Cristo Jesus, por isso, ela está garantida. Porque o sacrifício de Cristo nos garante a salvação. Contudo, a nossa santificação é uma busca diária. Por isso eu te digo, se você acha que na igreja tem gente hipócrita e pecadora, vem para cá. Teu lugar é aqui. Porque aqui você vai tratar isso. Aqui você vai tratar o teu pecado. Aqui você vai tratar a tua hipocrisia. E outras coisas mais. Aqui, repito, é o hospital de almas. Aqui, o médico dos médicos nos trata diariamente. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que viemos à casa do Senhor. Porque necessitamos vir à casa do Senhor. Estamos aqui porque precisamos. Eu lembro de uma história que é contada de um jovem que se desviou da sua igreja e não queria mais ir para a igreja. Olha, eu não quero mais ir para a igreja. Encontrou o seu pastor na rua. O pastor: rapaz, nunca mais te vi. Por onde você anda, rapaz? Ele: olha, pastor, eu saí da igreja, eu não quero mais ir para a igreja. O pastor: rapaz, o que foi que houve? Não, me decepcionei com algumas pessoas lá. Ele: mas foi isso? Só isso? Ele: foi. Me decepcionei com as pessoas. O pastor repetiu: mas só isso? Só as pessoas te decepcionaram? Ele: só as pessoas. O pastor perguntou para ele: mas e Cristo? Cristo te decepcionou? Ele: não, Cristo não me decepcionou, não. Ele: tá bom. Faz o seguinte, tenta olhar para o sol. O rapaz olhou, aí não conseguia olhar para o sol. Ele: faz o seguinte agora, levanta a tua mão e tenta cobrir o sol. O rapaz levantou a mão e cobriu o sol com a mão. E ele conseguiu olhar em direção ao sol cobrindo a mão, cobrindo com sua mão. E o seu pastor disse: está vendo? Com a tua mão, que é infinitamente menor que o sol, você conseguiu cobrir a luz do sol. É isso que você está fazendo com os erros dos teus irmãos, que é infinitamente menor do que a glória de Deus, do que o motivo pelo qual você deve estar na igreja. Você está cobrindo o sol da justiça com os erros dos teus irmãos. E é isso que nós temos feito. Temos eclipsado o brilho do sol da justiça, que é Deus. A maravilha que é servir ao Senhor em sua casa, por conta do erro de um irmão que é infinitamente menor. Nós colocamos esse erro na frente da luz, exatamente na frente da luz. Talvez porque queiramos fazer isso, nós não queremos mais servir, queremos um motivo. E o motivo é esse erro. Peraí, deixa eu posicionar esse erro aqui. Se a gente tirar essas coisas, o sol volta a brilhar. Nós voltamos a ter o prazer de servir ao Senhor. O que te traz à igreja, meu irmão? É o pastor? É o irmão? É a música? É uma namorada? É um namorado? É alguém que você gosta? As amizades, as conversas? Nada disso te deve trazer para a igreja. Cristo deve ser o motivo pelo qual você deve vir à igreja. Quando você pensar nisso, a igreja do Senhor volta a ter relevância na tua vida. E é por isso que nós não abandonamos a igreja do Senhor Jesus. E quando nós temos essa consciência de que a igreja, por Cristo, é o motivo de virmos, nós não temos mais nada que nos impeça.
Pensemos nisso. Temos uma igreja que tem 33 anos de existência. É motivo de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Mas é um motivo também de, com a minha vida, poder fazer valer cada ano de vida dessa igreja, porque muitas pessoas se dedicaram a esta obra para ela poder se encontrar como ela está. Meus irmãos, você lembra daquela carta lá que eu li no começo, que foi colocada num jornal cristão, cujo homem dizia que tinha ouvido mais de 3.000 sermões, que quase não lembrava mais de nenhum, que achava que os pastores estavam perdendo o seu tempo, e ele o dele também? Teve uma carta que chegou após o envio desta outra carta, chegou a sessão de carta aos leitores. E a carta dizia o seguinte, essa foi a resposta: eu estou casado há mais de 30 anos. Durante este tempo, a minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas, por minha vida, com exceção de uma ou de outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram força, a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se a minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e os nossos filhos estaríamos desnutridos e mortos. Da mesma forma, se não tivesse ido à igreja para me alimentar a minha alma e da minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Não há um só dia que você venha à casa do Senhor que tenha sido um dia perdido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Palavra esta que vem do teu trono da graça. Te agradecemos, ó Senhor, por 33 anos da nossa igreja. De fato, é uma comemoração adiada, Senhor. Mas a nossa gratidão é imediata. A nossa gratidão por mais um ano de vida da nossa igreja acontece imediatamente. Porque tu não tem deixado, Senhor Deus, com que as dificuldades, e mesmo com que uma pandemia gravíssima, tenha afastado o teu povo da adoração perfeita e genuína, Senhor. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem tido misericórdia de nós. Louvamos o teu nome. Te pedimos que nós possamos ter um domingo agradável na tua presença, de descanso e deleite no Senhor, para logo mais possamos vir à tua casa, te adorar, te servir e mais uma vez sermos alimentados pela tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Estamos chegando ao final do culto. Glória a Deus por sua palavra. Gostaria de convidar o reverendo Fernando Augusto para estar fazendo a oração final, e caso tenha algum aviso, também poder orientar a igreja. Graça e paz, amada igreja. Amém? Tanto a saudação é válida para os amados irmãos que aqui se encontram presencialmente, quanto para todos aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube
Aproveitamos para saudar também nosso reverendo Wallace Jaguaribe, que certamente está ali nos acompanhando remotamente. Estimamos melhoras para a sua saúde e para todos aqueles que estão nessa recuperação das síndromes gripais. Mas seja como for, meus amados irmãos, que a nossa fortaleza, a nossa confiança esteja tão somente no Senhor, que é Ele que tem colocado esta igreja de pé, é Ele que tem colocado a liderança dessa igreja de pé. Os irmãos, os congregados, durante esses 33 anos de existência ou de organização, a palavra, portanto, muito bem aplicada, é justamente não deixemos de congregar. Possamos, portanto, desta forma, estarmos firmes na rocha que é Cristo. Amém, irmãos? Então, nós louvamos a Deus pela exposição bíblica nesta manhã, o alimento vindo dos céus. Sendo assim, eu gostaria de convidar a você, amado irmão, irmã, que está aqui presencialmente, a ficar de pé para que possamos fazer a oração final deste momento de culto. Oremos. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos nós para te agradecer, engrandecer, Senhor, pelos teus grandes feitos na nossa vida. Tanto na nossa vida em particular, como também na vida desta congregação, desta igreja que o Senhor permitiu que nascesse, florescesse aqui no bairro de Maranguape 1. O Senhor designou um jovem com 30 e poucos, ou talvez 20 e poucos anos de idade, pastor Wallace, jovem pastor, juntamente com a sua esposa, a irmã Cristina, para estarem aqui, sendo justamente as pessoas que deram início. Anteriormente, o presbítero Josebias também, vindo ali da igreja de Rio Doce. E ali o Senhor foi, de maneira embrionária, formando um povo, uma congregação. E aqui estamos nós, Senhor, fruto da Tua graça, mas também da dedicação dos irmãos que foram aqui citados, seja o pastor Wallace, a irmã Cristina, o presbítero Josebias e tantos outros irmãos que, durante esses anos, dedicaram a sua vida à causa do Teu Evangelho. É motivo de alegria, portanto, chegarmos ao ano de 2023, Senhor, nos regozijando por mais um ano de vida e de existência de uma fração, ou seja, de uma parte da igreja do Senhor espalhada pela terra aqui em Maranguape 1. Senhor, muito obrigado. Nossa alegria, ela tem sido expressa diante dos nossos louvores, das orações, do estar juntos aqui de maneira comunitária, de forma regozijante, meu Pai. Obrigado. E a nossa súplica, portanto, Senhor, é que por longos anos, até que o Senhor volte, estejamos aqui empenhados na causa evangélica, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e glorificando sempre, em tudo que fizermos, o Teu nome. E que essa igreja possa justamente avançar desta forma, glorificando ao Teu nome em tudo que faz. Obrigado, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Teu Santo Espírito habitem ricamente em nossos corações, o Teu povo, o povo da aliança, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Ide em paz, meus amados irmãos. Logo mais à noite estaremos juntos para celebrarmos ao Senhor de forma comunitária. Amém.